Olá amigos, meu nome é Fabrício Espínola, sou fisioterapeuta e membro do ICV. Estou aqui para apresentar para vocês um conteúdo sobre tumores ósseos. De forma geral, assim como qualquer tumor, os tumores ósseos são classificados em primários e secundários. Nos primários, o tumor se inicia no próprio osso, tem uma prevalência muito pequena na população. Nos tumores secundários, que é o que mais atinge nossa população, o osso recebe células tumorais e se prolifera de outras regiões do corpo, como no caso do câncer de mama e no câncer de próstata. Aqui temos um esqueleto humano. Nessa imagem ilustramos as principais regiões de proliferação tumoral. A prevalência é sempre maior nos ossos mais longos, principalmente em suas epífises e metáfises, pois são as principais áreas metabólicas do osso. Na coluna lombar, na coluna vertebral, cerca de 12% dos tumores em coluna ocorre 12 não, 22% dos tumores em coluna ocorrem na região lombrosacra, 70% na região torácica e 8% na região cervical. Os tumores também são classificados em osteolíticos e osteoblásticos. A diferença está na matriz proliferativa. Enquanto nos osteoblásticos a proliferação se dá pelas células ósseas, os osteolíticos substituem, degenerando o tecido ósseo através de outra matriz, como células medulares ou células de matriz cartilaginosa. Os principais tumores osteolíticos são o mieloma, o condroma e o encondroma. E os principais osteoblásticos são o osteosarcoma e o osteoma osteoide. Existem também tumores pseudotumorais, lesões pseudotumorais, onde o tecido proliferativo não é uma matriz do tecido ósseo, como no caso do cisto ósseo, infarto ósseo e displasia fibrosa. Os tumores ósseos se diferenciam também entre benignos e malignos. Os tumores benignos têm melhor prognóstico, suas células são muito parecidas entre si, distribuem-se de forma mais homogênea e geográfica e não metastizam. Já os tumores malignos metastizam, contaminam outros órgãos do corpo, suas células tumorais têm alto poder metabólico, se dividem muito rapidamente e são muito diferentes entre si, dificultando a delimitação geográfica e têm um péssimo prognóstico. Os principais tumores benignos são o encondroma, o osteocondroma, o osteoma osteoide e o tumor de células gigantes. Os principais tumores malignos são o osteosarcoma, o condrosarcoma, o sarcoma de Ewing e o mieloma múltiplo. Epidemiologicamente, nas crianças, os tumores são, em sua maioria, primários e não cancerosos. Alguns tumores ósseos, como o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, são primários e cancerosos. Um número muito pequeno é de metástase, como no neuroblastoma e no tumor de Wilms. Em adultos, os tumores ósseos cancerosos são, em sua maioria, metastáticos. Em geral, tumores ósseos não cancerosos são relativamente comuns, mas tumores ósseos cancerosos primários são raros. Nos Estados Unidos, cerca de 2.500 pessoas por ano morrem, são diagnosticadas com esse tipo de tumor. O diagnóstico principal dos tumores é o raio-x, porque mostra de forma muito precoce a percepção de uma proliferação tumoral. A ressonância e a tomografia computadorizada com PET são muito importantes também na complementação diagnóstica e no estadiamento, dando mais entendimento sobre a natureza do tipo de tecido proliferativo. A cintilografia ajuda principalmente por mostrar o corpo como um todo, indicando os principais locais infestados. Mas é a biópsia, clinicamente, a forma de diagnóstico do tipo de tumor ou câncer que está sendo
que está infestando o corpo da pessoa. Então, assim, o que eu chamo atenção é que estamos cada vez mais num ambiente traumato-ortopédico, nos tornando em profissionais de primeiro contato. Sendo assim, o conhecimento clínico específico torna-se ainda mais importante, principalmente porque, com a adição da disciplina quiroprática na nossa clínica fisioterapêutica, precisamos ter maior precisão, individualizar mais os nossos pacientes e ter uma escolha peculiar nas técnicas que a gente vai usar. Porque paciente não encaminhado por médico pode chegar na sua clínica com sinais flogísticos, que é uma característica de tumor, provocar processo inflamatório, tumefação, crescimento anormal do volume ósseo, ou não tem uma queixa clínica. E o raio-x é um exame simples. E muita gente, às vezes, procura um atendimento de fisioterapia e nunca fez um exame de imagem. Então, o raio-x é muito importante para a gente poder avaliar esse paciente e também saber quais técnicas a gente vai poder usar dentro da quiropraxia. Aqui eu vou mostrar alguns casos clínicos. Aqui um caso de uma mulher que ela foi inicialmente foi identificado um tumor no fêmur proximal, mas com exames clínicos e com a biópsia foi diagnosticado que esse tumor tratava-se de uma metástase de um câncer de pulmão. Aqui um osteosarcoma, mostra uma radiografia simples do joelho direito, anteroposterior e perfil de adolescente do sexo feminino, com dor progressiva e aumento de volume local. Mostra lesão metafisária de padrão misto, radiologicamente agressiva, caracterizada por limites imprecisos, que é uma característica maligna. Reação periosteal com formação do triângulo de Codman. Esse triângulo de Codman, aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, o triângulo de Codman também é um achado maligno. Rompimento da cortical, outro achado maligno, né? E formação osso fora de osso. Isso são todas características malignas. Na figura B temos uma lesão mista metafisária na tíbia proximal esquerda, com imagem de raios de sol. Esse tipo isso é patognomônico do osteosarcoma. Essa imagem em raios de sol no raio-x. E assim como temos também aqui a reação periosteal com formação do triângulo de Codman. Aqui outra imagem de osteosarcoma, onde vemos a região atacando a fíbula e a tíbia proximal, né? Nessa figura da esquerda. E aqui uma tomografia mostrando o osteosarcoma tendo essa lesão em raios de sol, né? Percebe-se como é uma lesão muito invasiva, né? Contaminando outros tecidos, no caso aqui o tecido encefálico. Aqui um caso de osteocondroma, que é uma lesão benigna. Paciente com físis abertas, ou seja, um adulto, uma criança, né? Um jovem, com lesões mistas sésseis na região metafisária do fêmur distal e da tíbia proximal, com aspecto de osso normal, né? Característica de osteocondromas, que é um tipo de tumor de origem de matriz cartilaginosa. Na figura B, um adulto com osteocondromas típicos que tendem a fugir da articulação. Nota-se extensa lesão posterior da tíbia e fíbula, que causa dor por compressão e limitação da mobilidade. Isso aqui é um paciente que ia mostrar bastante sinais flogísticos, né? E bastante limitação na clínica. Aqui um caso de displasia fibrosa, que é um pseudotumor. Radiografia simples do joelho esquerdo em anteroposterior, de um indivíduo adulto com dor mecânica no joelho. Presença de lesão lítica, aqui ó,
como é bem delimitado, né? Essa fibrose está ocupando uma região óssea, não rompendo a cortical, né? E continuando a natureza anatômica do osso. E há também aqui achados de degeneração articular, né? Isso vai ser muito característico nos pacientes adultos mais idosos. Aqui um condrosarcoma, um tumor maligno. Radiografia simples de um adulto com dor no joelho demonstra imagem radiologicamente agressiva, caracterizada por lesão mista metafisária do fêmur distal, com vários pontos de calcificação confluentes. A lesão rompe a cortical, com calcificação também em partes moles. Aqui um encondroma. Adulto jovem, previamente assintomático, com episódio de dor e limitação funcional aguda no joelho direito após trauma banal. Então, outra causa, às vezes, de um achado de tumor é isso. O tumor ele enfraquece o tecido ósseo, né? Mudando a dinâmica de engenharia do osso suportar a carga. E às vezes predispõe um tecido desse sofrer uma fratura. Então, esse adulto jovem, após um trauma banal, foi radiografado e verificou-se verificou-se essas lesões nele. Aqui, ó. Aqui e aqui a fratura. Aqui um condroblastoma, um jovem de 10 anos, a gente vê com dor progressiva e aumento de volume no joelho. Setas pretas e brancas mostram lesão epifisária no côndilo femoral, né? Que são regiões bastante metabólicas num adulto num jovem. Ovalada, osteolítica, halo de esclerose sem romper a cortical, com pontos de calcificação no seu interior. Também há sinais de derrame articular, caracterizado pela distensão da bursa suprapatelar. Na figura B, já é um jovem... Opa, fugiu aqui. Na figura B, já é um jovem de 17 anos, com físeis fechadas, com as mesmas queixas clínicas. Setas pretas e brancas identificam lesões com a mesma característica radiológica, o condroblastoma, que é um tumor benigno de origem de matriz celular cartilaginosa. Aqui um tipo de tumor benigno, mas bastante agressivo, que é o tumor de células gigantes. Olha como é que o tumor ele é bem delimitado, a região geográfica do tumor, né? Isso aqui enfraquece bastante o osso. O paciente pode sofrer uma fratura pelo enfraquecimento do osso, aqui na região cervical. Aqui uma ressonância magnética do tumor de células gigantes. Aqui o tumor de Ewing, ou tumor de Codman, paciente de 9 anos de idade com dor e grande... o tumor de Ewing acomete bastante jovens, com dor e grande massa na coxa direita. Na letra A, radiografia simples em anteroposterior do fêmur esquerdo mostra extensa lesão, essencialmente lítica, metafisária, onde está a seta, na extremidade do osso, né? Zona de transição indefinida, que é uma característica dos tumores malignos. Aumento de densidade de partes moles e destruição da cortical óssea. Então, sai contaminando tudo. Na letra B, visualizam-se as mesmas características com a formação de reação pericial do triângulo de Codman. Lesão radiologicamente agressiva. Aqui, vou falar aqui sobre estadiamento. Estadiamento é uma forma de classificar a extensão do tumor e se ou quanto ele afetou os gânglios linfáticos ou outros órgãos. O sistema usado no estadiamento do câncer ósseo é o American Joint Committee on Cancer, AJCC, que usa uma combinação de letras e números. T de tumor, N de nódulos ou gânglios linfáticos, M de metástase e números que vão de 0, sem tumor ou sem gânglios afetados ou sem metástase, até 3. E mais a letra S para indicar o grau do tumor.
Todos esses são indicadores, e todos esses indicadores são agrupados posteriormente. Então é isso. Obrigado.